Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que ele não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus feridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais naquela glória há de ter. Quando aqui as folhas já fenecem, as no céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, no aflito o crente vai orar. Os mais belos ricos Messias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram da escuridão. Se confia inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E no céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Irmãos, eu vou passar uma palavra especial para ele, pastor, porque eu tenho pelejado esse menino para afinar. Hoje ele não conseguiu afinar. Deus é fiel. Eu vou passar uma palavrinha para ele. É maravilhoso. Não tem dois, cara. Mas depois é o Léo. Mas muitos varões aí são desafinados também, irmãos, não é só eu não. Nosso pastor regional, com muita alegria, recebamos nosso. Estejamos de pé, meus irmãos, recebamos o nosso pastor Rogério, com muita alegria, muita honra em nome de Jesus. Pastor, aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui nesta noite. E já está ficando bonito, pastor Marcos. Quando você chegar aqui, você vai falar, senhor querido, você vai ver que tem um grupo de homens aqui. Glória a Deus, Deus é fiel. Eu os convido, quem está com a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Não? Glória a Jesus. Capítulo 1 e versículo de número 4. Eu quero pedir a vocês que não se constranjam comigo com essa roupa, tá? A gente tem já um ritmo, né? Quando o Marcos chegou, o pastor Marcos, ele chegou, nossa, eu soubesse que não constranjam com isso. Eu estou vindo da obra.
Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Versículo 4. E sucedeu, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei, chorei, lamentei alguns dias, jejuei, orei diante do Deus do céu. Amém? Amém. Esta passagem era uma marca extremamente importante para a vida da igreja. Quando nós observamos este versículo e vemos que logo depois Neemias vai fazer uma oração e entregar as suas entranhas, os seus sentimentos, depositar nas mãos de Deus, nós vemos que ele tinha uma necessidade e nós também temos. Nós, como homens, temos uma responsabilidade muito grande. E que alegria estarmos aqui hoje para este nosso encontro. Eu sei que não é o primeiro encontro dessa regional, mas é o primeiro neste período que estamos aqui. E eu creio que vai ser uma bênção. A cada período nós teremos esse encontro. E nós vamos, cada um de nós, fortificar. E quando nós ouvirmos as notícias, nós não vamos desesperar. Podemos até chorar, mas não vamos desesperar. Vamos colocar aos pés de Cristo. Esta é a nossa vontade. Esse é o nosso desejo. E nós sabemos que Deus abre as portas quando nós nos colocamos diante dele. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pelo privilégio da tua presença, por esses homens que hoje tomaram a decisão mais uma vez de se reunir. E nós viemos somente porque o Senhor é o nosso Deus. E nós queremos glorificar ao Senhor. Eu te peço, ó Pai, que nesta noite, aquele que entrou aqui preocupado, aquele que entrou aqui doente, aquele que entrou aqui, Senhor, com uma necessidade, haja, Senhor, em favor dele. Nós aceitaremos, choraremos e clamaremos a Ti, pois sabemos que o Senhor nos dará a resposta, e por isso nós nos alegramos, no nome de Jesus. Amém. Bem, antes de passar para o nosso palestrante, eu não quero perder tempo, queremos muito ouvir o pastor Marcos, mas eu gostaria só de perguntar: todos os senhores viram o nosso card? Foi feito pela irmã Tamires, não foi? Quem viu o card? Os irmãos entenderam o card? Teve alguma coisa que te chamou a atenção? O 212 chamou a atenção? Chamou? Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam. É isso. Nós hoje sabemos que é preciso algo para marcar. E nós, servos do Senhor, estamos nos preparando, sim, meu irmão, nos preparando para continuar na luta. E eu sozinho não consigo, você sozinho não consegue, mas nós juntos temos condições de fazer uma caminhada para a glória do nome do Senhor. E nós sabemos que Ele é tremendo em favorecer a sua igreja. Ele nos renova de força e nós, guerreiros, continuaremos essa batalha. Nós estamos neste ano, o nosso tema é Neemias 6:3. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Mas como isso? O que eu devo fazer para que possa continuar? Eu preciso ter esses momentos de palestra, momento de fortificar um ao outro, de dizer, meu irmão, vamos juntos, nós estamos caminhando, nós vamos conseguir, e com certeza o Senhor nos dará a carta necessária, nós teremos a madeira necessária, nós teremos o material necessário, teremos homens necessários para que possa reconstruir todo o muro e fechar as brechas para que o inimigo não entre onde nós temos que continuar caminhando. Amém? Assim nós fazemos essa breve introdução. E eu já quero convidar o pastor Marcos Felício. Todos vocês conhecem o pastor Marcos Felício?
esse jovem. Pastor Marcos Veríssimo é um estudioso, é um homem que eu costumo dizer que todo escritor é imortal, logo ele já é imortal, porque ele morre e os livros ficam. Daqui a 300, 500 anos, lembra lá do século tal, Marcos Veríssimo? Já é. Pastor Marcos Veríssimo, ele vem trabalhando na igreja. Ele hoje é o responsável por toda a escola bíblica dominical em Belo Horizonte. Ele, juntamente com a sua esposa, desenvolve um trabalho muito lindo com família, tem trabalhado isso durante algum tempo. Ele vem escrevendo muito nesta área da família, do reencontro, essa área de ter uma comunidade familiar fortificada, uma comunidade familiar que seja realmente vista para a glória de Deus. É assim que ele tem trabalhado. Eu tive o privilégio, em um certo momento, eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem está querendo? Mas ele me pediu que eu fizesse o prefácio desta obra dele, Nosso Lar de Cada Dia. Muito bonito. Eu falei com ele que, quando eu estava lendo o livro, eu sentia, ao ler o livro, as minhas coisas de infância. Eu voltava para os meus ambientes da minha casa, lembrava muito daquilo que minha mãe sempre falou quando eu era criança, meus pais, meu pai, né? Então, uma obra linda. E ele achou graça e me convidou. Eu sou eternamente grato por isso. Eu quero dizer para você que essa igreja, ela está trabalhando, nós estamos a cada dia nos envolvendo mais e mais um com o outro, e tem sido uma bênção para mim, tem sido um privilégio muito grande estar com os nossos irmãos aqui. E temos visto um crescimento, todos os dias, crescimento. Eu quero dizer que você pode ficar à vontade. Esta casa é sua, são os seus irmãos, os nossos irmãos, e o nosso papai está aqui cuidando de nós. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a ficar em pé para receber o nosso pastor Marcos Veríssimo. Os irmãos querem dizer um amém e receber com alegria? Amém! Meus irmãos, eu vos salvo a palavra do Senhor. Amém! Irmãos, podem sentar. Muito obrigado. Irmãos, antes de fazer aqui minhas considerações, eu vou convidá-los para ler um texto aqui. E esse texto, ele faz parte, inclusive, desse novo. É um texto bíblico que eu estarei lendo, faz parte de um dos capítulos desse livro que eu recentemente escrevi, que é um livro especificamente escrito para nós homens. Quando eu falo para nós homens, eu me incluo dentro desse contexto, né? E eu quero te convidar para ler aí Provérbios 7. Provérbios 7. Glória a Deus. Provérbios 7 nós vamos ler partindo do verso 6. Partindo do verso 6. Todos os irmãos encontraram? Amém? Amém. Então vamos fazer leitura. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhava eu, e vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Falto de quê, irmãos? Juízo. Então vamos lá. Que passava junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Repete comigo, ele seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. A gente tem que observar isso, meus irmãos. É no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Aí no próximo, no verso 10, ele diz: eis que uma mulher me saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era
não palavra em casa aos seus pés. Vamos ler até aqui, porque no versículo 12 a seguir, ele vai estar dando toda a descrição do que ocorre entre esse moço e entre esta mulher. Mas, já de início, essa parte lenta já nos serve como uma breve introdução. Irmãos, eu preciso agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Eu acho que esse agradecimento a Deus não é nem um hábito que a gente tem que fazer como formalidade. Acho que é nosso dever agradecer ao Senhor todo o tempo, em todo o tempo, e por cada situação que Deus cria para nós. Nos tornamos sabedores que hoje nós estamos aqui nesta noite de sexta-feira porque nós fomos privilegiados por Deus de alguma forma. Amém, amados? Amém. Os irmãos estão aqui, estão saudáveis, né? De boa mente, de boa intenção, né, pastor Rogério? Porque arrastar homem em plena sexta-feira para um evento, isso não é fácil, não é, irmãos? A gente entende que arrastar as irmãs na sexta-feira é mais fácil, apesar que hoje também existem os seus elementos que complicam. Mas tirar o homem de casa na plena sexta-feira, depois de bater a semana toda, irmãos, vocês são bênçãos de Deus, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. O senhor está de parabéns por criar, né, este tempo, né, os obreiros, os cooperadores. Que iniciativa maravilhosa. Porque a reclamação que eu tenho visto de muitos pastores é a dificuldade de reunir os homens. E realmente, fazer uma reunião de homens não é um processo fácil. Mas eu estou vendo que os irmãos estão superando uma etapa muito importante desse desafio. Vocês não sabem o quanto isso é significativo. Então eu quero agradecer a Deus pelos irmãos, agradecer a Deus pelo pastor Rogério. O pastor Rogério é meu companheiro, amigo, já escutou os lamúrias da minha parte também, né, pastor Rogério? Conselheiro, e a gente está aí nesse desdobramento aí, né, pastor? E em tudo Deus nos tem feito vitoriosos. O pastor Rogério, ele prefaciou essa obra minha, e eu fiz isso porque eu conheço a sensibilidade do pastor Rogério. E esse livro é um livro que Deus produziu no meu coração. Não foi uma obra fácil de ser, é um trabalho simples, mas a sua simplicidade, quando eu falo de simplicidade, eu não estou dizendo que ele não tem a sua verdadeira essência. Conforme ele falou, nessa obra eu percorro todos os ambientes da casa, desde a sala de estar até a área gourmet. Então vai no banheiro, vai no quarto do casal, vai no quarto da criança, vai no quarto do adolescente, vai na cozinha. Qual é a área preferida dos irmãos aqui? Qual é a área preferida dos homens aqui? Eu vou também na área gourmet, o que vocês acham? A área gourmet é uma área boa para os homens, não é, gente? Está vendo, pastor? Falou em área gourmet, já entende o mistério. Então eu trabalho também, nesse livro eu trabalho sobre a intencionalidade da área gourmet, porque eu falo da importância de comer juntos. E eu mostro que Jesus também dava valor a esse tipo de movimento, de comer juntos. E ele chama os seus discípulos uma última vez e fala: eu muito desejei participar convosco desta ceia. Então, assim, Jesus ele vai criando todos esses movimentos e eu procuro compartilhar biblicamente de toda a intencionalidade que existe dentro da nossa casa. Nada dentro da sua casa, irmãos, nada dentro do seu lar, da sua casa, está ali de modo aleatório. O homem ele tem que pôr sentido em cada ambiente da sua casa. Não existe um lugar na sua casa, meu irmão, que você não deva colocar um sentido nele. Então nesse livro eu trabalho todos esses ambientes do lar. Esse livro é um livro feito para a mulher? Não. É um livro feito para a mulher, é um livro feito para o homem, é um livro feito para a criança, para o adolescente, porque é de fácil compreensão. Agora, a minha bênção, que eu quero compartilhar de todo esse momento, o último que Deus me concedeu, e eu não vou chamar isso de coincidência, não.
O pastor Rogério me chamou para falar com os irmãos, e se deu que nesse convite que ele me fez, eu havia terminado de fazer esse trabalho. E o pastor Rogério não sabia disso não, né, pastor? Não sabe. Eu trabalhei muito calado dessa vez. Então, esse livro, chamado Homens ao redor do Fogo. O tema é interessante, irmãos. Homens ao redor do fogo. Amém, amados? Amém. Você é um homem ao redor do fogo? Quantos homens aqui são homens? É um homem ao redor do fogo. Amém? Amém. De alguma forma, todos nós estamos ao redor do fogo do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Amém. Então, quando o pastor Rogério me chamou, me convidou para estar com os irmãos nesta noite, eu falei, ô pastor, inclusive eu terminei uma obra específica para os homens. E no sábado passado, estava eu falando para cerca de uns 300 homens. Interessante isso, né? E eu fiz esse trabalho, eu lancei essa obra lá com o pastor X, lá em Betim, e pela bondade de Deus, irmãos, eu vendi bastante livro lá, sabe? A minha maior alegria é quando eu vejo a turma, e quando eu dou autógrafo fica mais caro ainda, sabe? Quando o pastor tem autógrafo, o autógrafo é mais caro, né? Não, eu não sei. Mas é brincadeira, irmãos. Mas é interessante porque o assunto sobre os homens hoje está no auge. Não sei se vocês estão percebendo. A televisão está falando muito sobre masculinidade. O feminismo está falando sobre masculinidade, está falando sobre o que é ser homem. Então, assim, o mundo está falando o que é ser homem. Interessante que esse tema está reverberando dentro das faculdades. A discussão sobre os valores masculinos está assim, praticamente no auge dos assuntos no mundo. E, de uma certa forma, o diabo, já há anos, vem tentando desconstruir a ideia do que é ser um homem à imagem e semelhança de Deus. Já há muitos anos atrás, o diabo já vem fomentando, tentando desconstruir de fato o que é ser um verdadeiro homem. Os irmãos já perceberam o número de casais homossexuais está aumentando, parece que está aumentando a cada dia que passa, por falta, muitas das vezes, por falta de verdadeiras referências masculinas. Isso é um problema de uma sociedade que está avançando cada dia mais para um período ainda muito mais difícil. Mas quando a gente percebe que a Bíblia ela já vem trazendo princípios que vão mostrar para o homem qual deve ser a sua postura dentro de casa, com a sua esposa, com os seus filhos, no trabalho, na igreja, no ministério, de modo geral. A Bíblia, isso para a Bíblia nunca foi novidade. Falar do que é ser homem, trazer princípios de masculinidade, trazer princípios de feminilidade, não é novidade da Bíblia Sagrada. Isso não é novo na Bíblia. A Bíblia, desde Gênesis, ela já vem trazendo muitos ensinamentos que nos dão um norte a respeito de qual deve ser a nossa postura diante do mundo, a nossa postura dentro da igreja. Há um mês atrás, e conversei com esse mesmo irmão na semana retrasada, o pastor Rogério, um delegado amigo meu, e ele me falou uma coisa que me assustou, professor Deus. Ele disse que Minas Gerais, de 2023 para 2024, ficou em segundo lugar em feminicídio no Brasil. Os irmãos entendem o que é isso? Eu nunca imaginei que o mineiro, para mim, aquela turma lá do norte do país, né, não estou criando nenhum estigma contra essas pessoas que moram nessas regiões, mas dá uma ideia
de que os homens mais bravos estão nessas regiões do país. Aquela turma lá com aquelas posturas, né, mais enérgicas, fala com o pessoal do sul aí, tchê, aquela turma. E o mineiro com essa fala tranquila, com essa boa prosa, comedor de queijo, de pão de queijo, né, que fala o ai tão mansamente, está entre os homens mais violentos do país. Olha para você ver, isso aí foi uma reportagem que saiu no jornal O Tempo. E o delegado disse: pastor, o senhor não sabe o horror que é se tratar da violência dentro de Minas Gerais contra a mulher, contra a criança, o abuso infantil. Infelizmente, nós estamos nessa margem, pastor, de estar em segundo lugar. Minas Gerais está em segundo lugar em feminicídio no país, vindo do ano 2023 a 2024. Eu ainda não tenho os dados de do restante de 2024, mas provavelmente a margem, se caiu ou subiu, eu ainda não sei, o delegado dizer que vai me trazer esses dados. Por aí a gente vê a importância de se trabalhar com homens, a importância de discipular homens, a importância de criar ferramentas para que os homens instruam homens. Homem alinha homem. É ou não é, irmãos? Homem alinha homem. Homem conversa com homem. Homem educa homens. Então, são princípios que a própria Bíblia Sagrada vai contribuir para que nós estejamos em condições de pensar nisso. Antes de eu entrar rapidamente no texto, e eu já entro, mas eu preciso falar uma coisa com os irmãos, que existem alguns canais de televisão que estão trabalhando sobre masculinidade. A Netflix tem lançado diversas séries falando sobre masculinidade. Tem uma série que ela lançou chamada Macho Alfa. Recentemente eles lançaram outra série chamada Adolescentes, que mostra sobre a questão de um pai como referência de masculinidade para o filho. Porque esse filho estava envolvido com um grupo na internet que o pai sequer desconfiava. E esse grupo, inclusive, eu cito ele aqui, nesse livro, no meu livro, aparece na página 61. São tipos de masculinidades tóxicas que estão aflorando de modo muito sutil no mundo, que às vezes nem a polícia está se dando por conta. Porque a Netflix lançou uma série baseada em fatos reais, de um grupo, que se comunica via internet. E a ideia desse grupo são homens, são adolescentes que se consideram incapazes de conquistar mulheres. Eles se consideram, então, toda pessoa, todo homem que se considera incapaz de conquistar mulheres, eles estão procurando esse grupo na internet, e ali eles discutem estratégias. E normalmente essas estratégias têm a ver com violência contra a mulher e têm a ver com assassinato de mulheres. Nessa série, um adolescente mata uma colega da escola. E quando a polícia foi investigar, a polícia sequer sabia como eram os sinais de comunicação desses meninos. O filho dele, adolescente, do policial, é que foi explicar para ele: pai, isso aqui significa isso, pai, isso aqui significa isso. E assim, a polícia conseguiu chegar no adolescente que matou o menino. Então, irmãos, são coisas que o diabo está construindo. E nesse livro eu vou citar sobre no mínimo, sobre 3 grupos tratando de masculinidade tóxica, que estão sendo formados no mundo
e às vezes a gente não tem conhecimento disso. E isso tudo tem a ver com formas estratégicas que o diabo está criando para criar um sistema que muitas das vezes nós não conseguimos perceber, mas está aflorando. Então, quando nós reunimos homens, igual o pastor Rogério fez hoje, pastor, o senhor não sabe quanto o diabo ele procura especialmente cegar o entendimento do homem. Porque se ele cega o entendimento masculino, se ele cega o nosso entendimento, que casa vai ter paz? Com o homem não conseguindo perceber o que está acontecendo no mundo e dentro da sua própria casa. Então o diabo ele é muito estratégico. Então quando nós conseguimos reunir homens, irmãos, olha o benefício que cada família que está aqui, liderada por vocês, não está recebendo, de estar adquirindo ferramentas para poder ter condições de melhor lidar com a sua casa, de melhor lidar com a sua esposa, com seus filhos e filhas. Então, a visão masculina, biblicamente falando, ela tem sim um papel essencial, mas o diabo, de uma certa forma, ele conseguiu bloquear muito essa questão e hoje o mundo está tratando de um tema chamado crise da masculinidade. Alguém já ouviu falar nesse termo aqui? Já ouviu falar? Que nós estamos aqui, o mundo considera que hoje nós estamos vivendo uma crise de masculinidade, amém, amados? Quantos já ouviram falar disso aqui? O mundo está falando que hoje nós estamos vivendo um período de crise masculina. E é interessante, irmãos, porque quando eu trato dessa questão sobre masculinidade no texto bíblico, e na Bíblia nós vamos ver diversos homens que foram competentes o bastante para nos mostrar o que de fato é ser um homem. Um homem que entende de vida espiritual, um homem que entende de vida emocional, um homem que entende de vida psicológica. As pessoas param muitas vezes para enfatizar muitos problemas que Salomão cria, logo na sua idade mais avançada. Mas Salomão, em todo o texto bíblico, e assim a gente vai perceber que desde os seus primeiros momentos, no início da oração que ele faz, quando ele pede a Deus sabedoria, Salomão faz uma oração muito significativa. E a oração de Salomão é pedir a Deus sabedoria. E nesse momento, em Provérbios 7, Salomão, ele praticamente está nos falando de algo muito íntimo da sua parte. Que bom, porque Salomão ele compartilha esses momentos de sua intimidade. E uma vez eu estava conversando, eu dei uma palestra dentro dessa mesma linha, e teve um amigo que falou assim: olha, para mim Salomão ele não passava, eu achava, depois que o senhor falou isso sobre Salomão, pastor Marcos, eu achava que Salomão agia como simplesmente um fofoqueiro, que ficava observando a vida dos outros pela janela. Aquele tipo daquelas namoradeiras, né, que tem observando a vida dos outros pela janela. Aí dizer que quando eu trouxe essa aula para ele passou a prestar atenção no que Salomão de fato estava tentando nos ensinar. Salomão ele começa dizendo que ele estava observando da janela de sua casa, pelas grades da janela, né? Algumas versões, conforme a minha fala, Salomão estava observando pelas grades da janela. Aí eu disse para esse amigo meu, e tinha uma irmã perto, ela disse a mesma coisa: pastor Marcos, para mim Salomão ela estava agindo como um fifi, só prestando atenção na vida dos outros. E eu mostrei que
a coisa não é bem assim. Que a coisa não funciona bem assim. Vocês estão me ouvindo? Esse é o microfone? Tá, parece o som. Vamos subir aqui. Mas se tiver bom, se os irmãos quiserem de trás, quiser chegar um pouquinho para cá, pode chegar, viu? Tem outro microfone. Então, Salomão, ele nos mostra uma coisa muito interessante, que a primeira informação que ele nos dá é sobre o lugar onde ele estava. Ele estava dentro da sua casa. Não há lugar melhor para nós observarmos o que acontece lá fora do que dentro da nossa casa. Porque casa, a gente vai entender que casa é o nosso ambiente seguro. E essa questão de ter um lar como ponto de observação ao que está ocorrendo lá fora é essencial. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre a ideia de janela. E eu falo um pouquinho sobre janela aqui, né, pastor? Eu falo sobre janela aqui. O irmão, não estou fazendo propaganda, não, mas é o assunto que eu falo, então eu não vou aproveitar. E eu falo de janela. Porque, de uma certa forma, a janela não deixa a pessoa diretamente no mundo. A porta que se abre sim, mas a janela, ele está na janela. Então, ele é um observador da vida. A janela lhe permite isso. Hoje nós temos muitas janelas pelas quais nós podemos observar o mundo. É a televisão, a internet e outra série de outras coisas que o homem pode usar como um ponto de observação. E é muito importante a gente colocar na nossa cabeça que nós estamos falando de um homem que pediu sabedoria a Deus. E o homem que pede sabedoria a Deus, ele é um observador da vida. Logo, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que o ponto-chave para ele observar o que estava acontecendo lá fora é de dentro da sua casa. Então ele está dentro de casa. Ele está no centro da sua vida. E casa, tem um autor que fala que casa é como se fosse o nosso cosmo no mundo. O que nos livra do caos do mundo é a nossa casa. O que te livra das tempestades do mundo é a sua casa. A sua casa não te livra somente das mazelas naturais, das mazelas da natureza. Não. A sua casa, seu lar, te dá entendimento de que você precisa lutar contra o pecado, para o pecado não entrar na sua casa, para os problemas não entrar dentro do seu lar. Salomão, ele é um observador da vida. Então, uma das atitudes que e aqui a gente começa a prestar atenção em um princípio de masculinidade, em um princípio que todo homem tem que ter. Nesse aspecto, todo homem, pai de família, seja ele filho, seja ele avô, seja ele tio, todo homem, seja ele pastor, esteja ele em qualquer área de sua vida, ele tem que ser um observador da vida. Ele tem que ser, preste atenção, meu amado irmão, porque todo homem, seja pedreiro, seja servente pedreiro, seja carpinteiro, seja advogado, seja médico, todo homem tem que ser um observador da vida. Ele tem que saber o que está acontecendo lá fora. Ele tem que ter ideia do que é pecado. Ele tem que ter ideia do que faz mal para a vida. Ele tem que ter. E esse princípio Salomão me dá. Salomão não está lá fora. Ele está num ponto estratégico, vou dizer, que é um ponto privilegiado. Aí eu vou perguntar para os irmãos: nós, homens da igreja, estamos ou não numa posição privilegiada? Estamos ou não, irmãos? Você está ou não está numa posição privilegiada? E eu vou dizer por quê. Porque você não bebe, você não fuma, você não está envolvido com droga, você não prostitui, você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem ensinamentos cotidianos na igreja. Tudo isso te torna um homem privilegiado. Aleluia. Mas sabe qual é o meu problema, pastor? É entender que a Netflix está ensinando a gente. Porque no
papel tinha que sempre ser nosso. Quem tinha que estar entendido nesses assuntos, gente, somos nós. Quem deveria entender o que o mundo está criando sobre essas falsas identidades do homem, quem deveria estar entendido no assunto somos nós. Porque nós temos o que ensinar dentro de casa. Porque nós temos que aprender para poder ensinar dentro de casa. Por que nesse livro eu falo homens ao redor do fogo? E o pastor Rogério é destro nessa questão de fogo, né, pastor? Além de ser bombeiro, não é? Outro dia o pastor Rogério foi expulsar um espírito maligno lá da igreja. Eu falei, pastor Rogério lida com fogo dos dois jeitos. Ele lida como bombeiro e como pastor. Então, de qualquer jeito, ele está o bombo quebrando. Mas é aquela admiração que eu tenho por ele. Mas qual que é a ideia desse ao redor do fogo? Esse ao redor do fogo tem a ver com a própria metáfora do fogo que representa o próprio Deus. E lembrando que o homem no passado, eu cito no livro, que os antigos caçadores, eles se reuniam ao redor do fogo para discutir estratégias. E tem alguns historiadores que vão dizer que a ideia de se assentar à mesa e comer com a família possivelmente se originou dessas ações do homem antigo que discutia ao redor do fogo. Quem aqui já se reuniu ao redor do fogo quando era aí mais na sua adolescência, mais jovem? Quem aqui sentava-se junto da família nesse tempo de frio? Minas Gerais fazia muito mais frio que Belo Horizonte, né, pastor? Fazia muito mais frio do que hoje, né? E era muito comum a gente se reunir ao entorno de uma fogueira. O homem antigo levava a sério essa questão de se reunir ao entorno da fogueira para discutir estratégia. Jesus, quando foi acertar as contas com Pedro, chamou ele na beira de uma fogueira e lhe deu um peixe para comer. Vocês acham que Pedro vai esquecer dessa fogueira? Esqueceu dessa fogueira na vida dele, irmãos? Nunca mais esqueceu. Então, quando eu falo dessa questão de homens ao redor do fogo, eu falo desse tipo de reunião que nós estamos fazendo aqui nesta noite, ao redor do fogo do Espírito Santo de Deus. E é nesse ao redor do fogo que nós comentamos a respeito de nós mesmos, que nós comentamos a respeito de nossas dificuldades. É nesse ao redor do fogo em que Jesus vai indagar Pedro sobre os seus sentimentos mais íntimos. É nesse ao redor do fogo que os amigos se reúnem para tratar de assuntos tal como Salomão está tratando aqui. E Salomão faz parte praticamente de todos os diálogos desse livro. O que vai acontecer aqui nesse trecho, nesse pequeno trecho que nós lemos com os irmãos? Salomão observa uma coisa, e conforme eu disse aos irmãos, todo homem tem que ter experiência, todo homem tem que ter experiência e tato com as coisas. Quando eu falo que Salomão é um observador da vida, e ele me ensina isso quando ele percebe o movimento das pessoas que estão lá fora. Ele já que ele percebe, ele consegue fazer leitura do tipo de pessoa que está andando pela rua. Isso é atitude de homem. Isso é atitude masculina. Perceber a postura de quem está lá fora. Perceber o modo como esses andantes ou transeuntes, o que eles estão passando. Isso tem a ver com o quê? Com experiência, contato. É aquele homem que percebe o tipo de formação que possivelmente a pessoa que está lá fora possui. Impressionante quando Salomão começa a descrever, ele diz aqui no texto onde nós lemos, quando nós começamos a ler aqui a partir do versículo 6, que ele fala: eu vi entre os
das trevas. E quando a Bíblia fala da escuridão, não é como hoje, não. Quem já foi na roça e de repente se depara de fato com o que é escuridão, onde só a luz da lua e das estrelas ilumina. Eu tive essa experiência lá na África, pastor Rogério. Gente, nós saímos de um culto, nosso culto começou às 3 horas da tarde, foi terminar por volta de umas 8 horas. Irmãos, e não tinha luz na igreja. A igreja é feita de pau a pique, né? E com capim no telhado. Aí saiu eu com os pastores, todo mundo nessa média de coloração de pele aqui, numa escuridão terrível. Vocês estão rindo, né, gente? E acaba que a gente não enxergava um outro literalmente. Mas essa foi a verdade. Mas parece que a escuridão era tão densa, pastor. Eu fico pensando naquela escuridão que teve na noite do Egito. Diz que a escuridão no Egito ela era palpável. Mas presta atenção no que é isso. Né? A gente não sabe de fato o que é lidar com a escuridão. A gente não sabe. Mas Salomão está dizendo que era exatamente nesse momento, e ali nós literalmente, nesse tempo, sem a influência de luz elétrica, sem a influência de nenhum tipo de luz. Nesse ambiente, tudo é muito escuro. E é exatamente o ponto que Salomão está observando. Pessoas que estão voltando para casa. Pessoas que estão voltando para casa. E outras que estão andando sem saber o que fazer da vida, tal como a observação que ele faz da mulher. Então quer dizer, entre essas pessoas que estão se movimentando, aí por isso que eu estou dizendo que o homem ele tem que ser observador da vida. Porque ele sendo um observador da vida, e olha irmãos, não é só com oração que nós vamos alcançar ferramentas, não. Não é só com oração, não. A gente tem que participar de reuniões como essas aqui. Por isso que eu estou dizendo que o que o pastor Rogério está fazendo é um ato que desafia o próprio inferno. Porque Satanás e seus demônios, eles não querem ver homens se despertando. Sabe por que uma realidade, e isso, irmãos, é uma evidência, que quando um homem aceita Jesus, a probabilidade de ele levar toda a família da igreja é muito maior do que quando uma mulher aceita. E o diabo já entendeu isso. Satanás já entendeu isso. É por isso que ele cria essa falta de unidade entre os homens. Mas pastor, que Deus continue te abençoando, viu? Deus continue te dando graça, porque isso aqui desafia o inferno. Isso desafia o inferno. Reunir homens, de fato, é um desafio contra o inferno. Mas os irmãos estão aqui nessa noite, de fato, para superar qualquer outra barreira que Jesus, o diabo, queira tentar colocar na vida dos senhores. Logo, o que a gente consegue entender? Salomão, de repente, ele tem um jovem que ele entende, olha só como a visão de Salomão é aguçada para comportamento humano. Aí eu vou dizer uma coisa: todo homem tem que ter a visão, tem que ter visão aguçada sobre o comportamento humano. Tem ou não tem? Tem ou não tem, senhores? Todo homem tem que ter visão aguçada para não cair no ponto do vigário. Tem que entender de comportamento. E ele percebe uma coisa que eu não sei se eu ia perceber, mas talvez o menino denunciou. Porque ele fala que esse rapaz era sem juízo. Mas ele disse que esse moço estava indo para casa. Logo, esse rapaz estava bem intencionado. Ele estava indo para casa. Então, o que eu entendo? O moço estava bem intencionado. Estava ou não estava, irmãos? Porque Salomão disse que ele estava indo para casa. Mas ele dá um detalhe que ele caminhava entre os simples, mas ele percebe que esse rapaz era um rapaz sem o quê? Sem juízo. Tem alguma versão com outra palavra não ser juízo?
Olha isso. O que o senhor me diz sobre isso, pastor? Sobre esse vazio de entendimento? O que o senhor acha que tem a... Olha como que ficou um pouco mais claro. Sem juízo. Meus pais diziam assim: 80 meninos sem juízo. Sem juízo. Não é? Mas o texto está dizendo, na minha versão fala sem juízo, e na do pastor fala vazio de entendimento. O que os irmãos podem deduzir sobre esse vazio de entendimento? Dá para a gente pensar nisso? Desprovido de entendimento. Desprovido de entendimento, sem inteligência. Ele tinha um espaço grande de aprendizagem. Tinha um espaço grande de aprendizagem. Na NVI, o pastor fala ingênuos. Ingênuo, olha isso. Olha como que a Bíblia ela vai te dando assim, ó, as versões, né, pastor? Ela vai dando aqui, ó, possibilidades para entender do que dependia esse moço. Ele dependia de entendimento, porque ele já estava no mundo. Ele já estava na rua. Quer dizer, mesmo ele sendo vazio de entendimento, o tempo dele estar no mundo chegou. Mesmo ele sendo vazio de entendimento, o tempo dele cair para o mundo, sair para o mundo, chegou. Aí a gente começa a pensar na seguinte coisa: hoje os pais já liberam as crianças para a escola a partir quase do primeiro ano de vida, e às vezes até menos, né, pastor? Até menos. Aí vocês estão entendendo como que é a dinâmica? Hoje, a criança, sem receber talvez uma primeira iniciação de formação espiritual, já vai para a escola. Se esse menino era vazio de entendimento, e olha que o judeu já trabalhava o ensinamento desde, vamos dizer, desde o tempo. Isso é bíblico. Porque a orientação de Deus foi ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Aí é Champlin, pastor, que vai falar que esse moço não havia ainda se formado nos preceitos da lei. Olha isso. O comentador, quando fala de... Quando o texto do Senhor fala vazio de entendimento, e o Senhor fala ingênuo, ou fala sem juízo, Champlin está dizendo que ainda faltava muito para ele amadurecer na lei. Ainda faltava muito para ele amadurecer em quem? Seguina atualizada fala carecente de juízo. Carecente de juízo. Não tinha formação. Não tinha formação. E o que dava juízo para um rapaz? O que daria juízo para um homem? O que, irmãos? Palavra. Palavra. Se tratando de um judeu, o que dá juízo na cabeça de um rapaz? De um homem? Salomão é um observador da vida. E quando Salomão realmente deduz isso, o rapaz é sem juízo. E a gente pensa assim, que ser sem juízo é aquele menino mal criado, que chega em casa tarde, antigamente, tem que entender o pai, mas esse menino é muito sem juízo. Chega tarde essa hora, chega assim desse jeito, é falta de juízo. E às vezes a ideia que se dá é daquele rapaz rebelde, daquela moça rebelde, mas literalmente faltar juízo na visão de Salomão é faltar conhecimento. É não ter o quê? Maturidade. É estar muito imaturo para enfrentar o mundo. O mundo não respeita a idade. A tentação respeita a idade. Respeita, gente. Homens que estão aqui. Tentação respeita a idade. Tentação acaba aos 50 anos, irmãos? Acaba com 30 anos? Alguém aqui deixou de ser tentado com 30 anos? Algum dos irmãos aqui deixou? Quando fez 18, acabou o problema? Acabou, gente? Ou foi só comigo? Quando vocês fizeram 25 anos, acabou o problema?
Tem alguém aqui com mais de 60 anos? Tem alguém? Acabou com 60 anos, irmãos? Os irmãos de 60 anos, ninguém falou nada, pastor. Então acabou, né? Hã? Não entendi. A partir dos 18, Sim, enormes dificuldades. Mas a criança, inicialmente, ela já sofre tentação. E o tipo de tentação que essa criança vai sofrer, o tipo de desafio que ele vai enfrentar na infância, vai repercutir na sua vida de adulto. Então, tem crianças sofrendo tentações que não é para a idade dela. E muitas das vezes essas tentações estão sendo instrumentalizadas. A principal ferramenta está sendo essa aqui, celular. O homem tem que ser observador da vida. Vocês concordam comigo ou não concordam comigo? Aí Salomão, ele é o quê? Um observador de movimento, conhece os problemas, conhece o movimento dessa mulher que vai submeter esse rapaz imaturo. É por isso que leitura diária é importante. É por isso que ler a Bíblia é importante. É por isso que estar no culto de doutrina é importante. Vocês estão achando importante o homem conversar com o homem hoje? Dá mais liberdade ou não dá, pastor? Dá ou não dá, Deus? Dá mais liberdade. É por isso que eu escrevi homens ao redor do fogo. Porque nós conversamos assunto de homens. E nós colocamos-nos à disposição como todo homem deve se colocar. Salomão, ele tem assim, conforme eu disse aos irmãos, eu estou só conversando com vocês, tá bom? Eu não venho aqui para pregar, não, por isso que eu estou muito gripado. Mas aí o que me chama a atenção é que ele também, à medida que ele presta atenção nesse rapaz, ele também presta atenção nessa mulher. Essa mulher pode representar várias situações tentadoras. O irmão falou ali dos 18 anos, e é interessante que as tentações elas vão subir de níveis. Vocês entendem que tentação sobe de nível? Sobe ou não sobe, gente? Tentação sobe de nível ou não sobe? O homem sofre tentações em níveis diferenciados. Ou seja, aquele tipo de tentação que ele tinha aos 18 anos, quando ele casa, o nível de tentação é outro. Quando se faz lá os seus 30 anos, interessante, quando a pessoa aceita Jesus, talvez ele é tentado se ele era viciado, ele era tentado pelos colegas que chamam ele para tomar mais um, essa tentação para ele. Cigarro é tentação. Mas quando a gente está liberto dessas coisas, o diabo vai ter que construir outras estratégias. A tentação sempre vai ser algo que o homem sempre vai ter que enfrentar. E eu sei que quando nós nos reunimos, cada um de nós sofremos as nossas dificuldades. Sofre ou não sofre? Sofremos. E Salomão, ele toca numa coisa que mexe com o homem. É uma mulher que está na rua. E pelo que entende-se, é uma mulher que faz parte de uma determinada classe social. Porque, pelo que ela descreve que ela tem na casa dela, nos demais versículos, dá uma ideia de que essa mulher era possuidora de bens materiais. Para ela falar que ela tinha tapeçarias na casa dela, para ela falar que ela tinha sacrifícios pacíficos na casa dela, dá a ideia de que essa mulher, ela era possuidora de determinados bens materiais. Salomão descreve isso. Aí os irmãos ainda não entendem Salomão como simplesmente alguém que está ali observando aleatoriamente o movimento, ou
ele está nos ensinando alguma coisa? O que vocês acham, gente? Ele está ensinando para a gente. E eu quero dizer para os homens daqui da Regional João Pinheiro, sejam observadores, irmãos. Observe a casa de vocês. Sejam pais atentos. Sejam maridos atentos. Eu digo uma coisa, repito novamente nas minhas palestras, eu falo sobre a lavanderia. E lavanderia é um negócio assim, né, que, não sei, hoje, antigamente, os tanques ficavam lá do lado de fora, vocês lembram disso, irmãos? Hoje facilitou muito para as irmãs, né, que não pode pôr a lavanderia dentro de casa, uma máquina de lavar, um tanquinho. Chegou a máquina de lavar lá em casa essa semana. Mas a minha esposa, vou falar com vocês uma coisa, viu? Ela ficou tão feliz com a máquina de lavar, que já tinha um tempo que a nossa tinha estragado. Mas eu falei, gente, não imaginava uma máquina de lavar poder deixar a mulher tão feliz assim. E ela ficou muito feliz com a máquina de lavar. Mas você sabe que a lavanderia é uma área assim que normalmente o homem quase não vai. Aí que a mulher está lá sempre, normalmente quem está na lavanderia, quem mais frequenta a lavanderia da sua casa? Quem, irmãos? É. Agora você sabe que lavar roupa, desde a questão de roupa na Bíblia, é uma questão muito interessante, porque para mim, eu falo isso no livro, que o primeiro a costurar uma roupa na Bíblia foi Deus. Então, na realidade, o primeiro a fazer uma roupa na Bíblia foi Deus. Porque ele fez uma roupa para Adão, né? Então a roupa para Adão e Eva, ele fez para ele também. Então a roupa já é uma condição bíblica. E roupa limpa na Bíblia tem uma configuração muito interessante. Aí quando Jesus estava na transfiguração, o texto diz que as pessoas, os homens que estavam fazendo parte da transfiguração, eles estavam vestidos com uma roupa que nenhum lavandeiro podia se lavar. Era tão branco que nenhum lavandeiro do mundo podia embranquecer uma roupa tal como as roupas que estavam nos personagens da transfiguração. Então a roupa na Bíblia está sempre lá. E eu falo que às vezes a mulher, principalmente quando a mulher é maltratada, e ela vai para a lavanderia para lavar a roupa de quem a maltrata, e de repente ela sente o cheiro do homem que a maltrata. E eu estava falando com o professor Davis que o olfato é o sentido que mais mexe com as nossas emoções. Aí uma mulher está lá lavando a roupa de um marido que maltrata, e ela sente o cheiro dele. E a ciência já provou que o cheiro, que o olfato, é o que mais mexe com as nossas emoções. O perfume, a lembrança de uma comida, a lembrança do cheiro do sabonete, a lembrança do cheiro da roupa do pai e da mãe. Fica aqui, ó. Fica ou não fica, gente? Aí quando você sente o cheirinho, a memória vem. Aí vocês acham que é fácil para uma mulher que às vezes está lavando a roupa e sente o cheiro do homem que maltrata? É fácil para ela? É, irmãos? Não é fácil. Aí eu vou dizer que todo homem, ele tem que ser sacerdote de todos os lugares da sua casa. Então eu quero te convidar a ser sacerdote de todos os lugares da sua casa. Então passa a entrar na lavanderia e orar lá dentro. Quando a sua esposa estiver lá sozinha, vai lá, faz oração por ela, abençoa minha esposa, Senhor. E se for possível, se quiser também, ajuda ela a esfregar as roupas. Também hoje você tem que esfregar, né, gente? Porque as máquinas não se fazem isso. Amém para nós, né, gente? Pelo menos a gente tem esse trabalho de esfregar a roupa. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso aí foi muito bom, né, irmão? Exatamente. Eu já fui para esfregar a roupa. Fui. O homem que tem a mulher de lavar pode esforçar qualquer coisa muito boa.
E ajudar a esposa é muito bom, né? A gente acaba poupando a mulher de muita coisa. Aí tem uma professora falando, se você quer ver se uma mulher, se quando você observa uma mulher bem tratada, é sinal de que o marido cuida bem dela. Então, meus irmãos, cuidem bem das suas bênçãos, viu? Cuidem bem. Já é uma grande ajuda. Isso aí, irmão. Estou gostando de ver essa perspectiva masculina daqui. Mas, enfim, para nós encerrarmos aqui, Salomão ele nos ajuda a pensar nisso. Em um rapaz que sai para a rua, não tem juízo, mas quer ser possível. Porque o diabo não respeita a idade de ninguém. É por isso que nós somos desafiados a sermos homens, que estejamos atentos aos detalhes. Porque isso vai te ajudar a liderar a sua casa. Vai te ajudar a ser um líder de trabalho. Vai te ajudar a entender e a dizer assim, ó, aquilo ali é perigoso. Cuidado com aquilo ali. Cuidado com aquela situação ali. E esse sinal preventivo, esses ensinamentos preventivos, deve ser dado por nós homens. Porque tem certas coisas, às vezes, irmãos, o homem, por ser o que é, por passar pelo que ele passou, ele consegue enxergar mais. Não estou diminuindo habilidades naturais da mulher. Não estou diminuindo. Mas por lidarmos com certas coisas, inclusive pelas tentações pelas quais nós passamos, nós temos que ser mais hábeis para ensinar a todos que são dependentes de nós. Que o Espírito de Deus te dê mais visão das coisas, meu querido. Que nós sejamos homens segundo o coração de Deus. Aleluia. Que Deus nos dê estratégias de homens. Amém, amados? Amém. E vamos cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão para cuidar. Então, meu amado irmão, cuida da sua casa. Cuide dos seus netos. Cuida dos sobrinhos. Cuida da sua esposa. Viu? Entende que você é cuidador dela. Cuida dela. Preserva a saúde dela. Não deixa ela exposta a trabalhos pesados, não. Ajuda ela. É uma coisa muito triste que às vezes a gente ouve falar. A esposa de fulano de tal sofreu, por exemplo, um AVC. Aí a outra pessoa, mas também com o marido que ela tem. E amado, eu vou falar uma coisa, irmãos. Quando a gente diminui a perspectiva de vida de uma pessoa, eu vou dizer uma coisa, tem muito homem diminuindo a perspectiva de vida de suas esposas. Eu não tenho, pastor. E a única pessoa que tem direito a alongar a vida e diminuir a vida de alguém no mundo é só Deus. Agora tem muito marido aí com esse dom na mão. Então, meu querido irmão, cuida bem daquilo que Deus te deu. Amém, amados? Amém. Cuida bem daquilo que o Senhor te deu. Na hora que nós estamos lá embora e a pessoa sente a falta dela. É verdade. A pessoa fica sozinha, aí começa. Aí ele começa. Sim, querido. Eu falo aí que as escolhas sábado, aniversário, eu digo, ela leva todas as histórias. Mas aí o povo também tem que ver também, porque ser sábado também não está edificado. Se você olhar ser sábado, Não resolve, né? Tem marido, Eu vou doido. o marido, ele é incapaz de deixar a esposa viajar, porque ele é incapaz de fazer uma coisa para ele. Mas não valoriza, ele todo dia. É verdade. Esse negócio é para discutir, é o ao redor do fogo mesmo. Literalmente. Estava até um novo, pastor, do Almeida. Aí vocês O negócio está engrossando aí. Mas os irmãos estão vendo que isso é muito importante, irmãos, porque a gente tem
característica lá da saúde da mulher que Deus nos deu. Isso é benefício para você. Isso é benefício para nós. Porque é claro que existem mulheres que não são sábias, conforme Salomão mesmo coloca. Mas existem homens difíceis. Existe homem crente difícil, gente? Só Jesus na causa, né? Só Deus na causa. E uns trabalhos, talvez, que o pastor Rogério está fazendo para colocar juízo na cabeça. Então, que Deus possa te instrumentalizar, que Deus te dê ferramentas, que o Senhor possa te abençoar a ser um homem autêntico e ter facilidade de chegar em sua casa e dizer para sua esposa que você a ama. Isso é fácil fazer. Facilita isso. Porque isso também agrada a Deus. Aí você fala, Jesus eu te amo, mas nunca teve coragem de chegar para falar para sua esposa. E você ama. É mais fácil falar com Jesus do que para a esposa, gente? É ou não é? Jesus não está vendo. Vocês estão vendo como que o negócio aperta? O negócio aperta. Aí a pessoa chega assim, Jesus segura minha mão. Assim, pai, lembra que cantava, pai, segura minha mão. Tenho medo de cair, ó pai, não deixa não. Segura minha mão. Mas não tem coragem de segurar na mão da esposa. Aí pega Jesus segura minha mão. Aí fica fácil, porque Jesus não está vendo, você não está sentindo. Mas não tem coragem de segurar na mão da esposa. A corda aperta, né, gente? Eu vou encerrar por aqui, senão vocês vão alongar o treino. E já deu 9 horas aquele pastor. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Desculpa os 4 minutos, pastor. Que isso. Olha, nós temos uma situação aí na oração que não sobe. Não tem? Mas, gente, trabalho, como diz o pessoal, trabalho como um burro. E as coisas não mudam. Eu oro, a oração não sobe. Pastor Marcos, que alegria receber uma bênção, ser uma bênção para a nossa igreja, para nós. E eu quero dizer para vocês que estou muito feliz no nosso primeiro encontro. Nós temos quase 40 homens. 40 valentes, 40 guerreiros. Mas eu gostaria que, com o passar do tempo, nós pudéssemos chegar, aos 212. Eita glória! Se Deus quiser, 212. Quem sabe daqui a 2, 3 encontros nossos, nós já chegamos nos 212. 212 guerreiros. E nós vamos glorificar o nome do Senhor. Essa questão desses trabalhos que nós estamos vivenciando nos nossos tempos é exatamente porque nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós, de mão dadas, nós vamos conseguir avançar. E o Senhor vai nos direcionar em tudo, para que a igreja cresça. Mas uma situação que eu preciso dizer para os senhores: nós, a nossa igreja, o nosso ministério, não consagra mulheres. Então somos nós, são os senhores, que serão os nossos pastores no futuro, que serão os nossos dirigentes das igrejas, né? São os senhores. Então nós temos que todos os dias trabalhar, preparar, para que possamos caminhar para a glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer muito a Deus pela presença de todos vocês. O pastor Davidson já está vindo e nós vamos fazer uma entrega de um presentinho, uma coisinha simbólica. Vai ser feito um sorteio muito rápido para que a gente possa fazer isso. Bem, quando nós pensamos em 212, ele vem exatamente no momento em que nós olhamos para a situação nossa, a situação brasileira, a situação mundial, e vemos o que o pastor Marcos disse aqui, essa indefinição do próprio homem. Ele
não sei se eu vou, não sei se eu fico, eu não sei se eu faço, se eu deixo de fazer. E nós precisamos avançar. Nós, como servos do Senhor, precisamos avançar. Como guerreiros, precisamos avançar. A igreja vai crescer com este grupo trabalhando, com a igreja trabalhando, cada um de nós nos esforçando para que ela possa ter continuidade. E essa continuidade é porque cada um dos irmãos se colocam na brecha para tampar. Com uma mão rebocam o muro, colocam as pedras no muro, com a outra arma está ali para continuar. Sabemos que teremos lutas, dificuldades, teremos os Sambalaques, teremos Tobias, mas nós vamos continuar avançando em nome de Jesus. E eu creio que Deus nos dará uma grande regional. Ela já é uma grande regional. Nós já temos grandes homens, temos pessoas aqui com toda a capacidade para prosperar essa igreja, porque o Senhor está direcionando a cada um dos senhores. E nós vamos continuar trabalhando assim, para a glória do nome do Senhor. Conseguiu, jovem? Está cortando? Isso. Está cortando ali os papelinhos. Bem, eu queria ver com os senhores qual a possibilidade de nós nos encontrarmos a cada 3 meses. Hoje é a segunda sexta-feira? Ou é a primeira? É a primeira sexta-feira, não é? Daqui a 3 meses, na primeira sexta-feira. 3 meses. Não é uma coisa de todo mês, mas daqui a 3 meses, na primeira sexta-feira. Mas daqui mês? Agosto? Senhor? Agosto não. Junho é o mês. Julho, agosto, setembro mesmo. Primeira sexta-feira de setembro. Como que eu vou direcionar o meu menino, o meu filho? Como eu vou direcionar a minha filha? Porque quando nós olhamos essa questão do homem no lar, o pastor Marcos ele falou, a falta do homem, da presença do homem, também leva ao lesbianismo. Então, é preciso que nós entendamos que é necessário a presença paterna. Sem a presença paterna bem definida, a situação ela vai caminhar ruim. E assim nós queremos agradecer a Deus. O pessoal está ali já correndo.